sentadinha na nossa fileira VIP para falar de um espetáculo que fez temporada de sucesso na Oswald de Andrade. E agora tem mais apresentações nesse mês de setembro. E a gente vai conhecer um pouquinho de Criatura, uma autópsia. Isso. A gente está aqui no cenário para falar um pouquinho dessa história. Acabei de fazer espetáculo, agora mesmo. O que a gente pode falar para os nossos telespectadores sobre essa montagem? Você falou, estou um pouco suada. Acho que é porque a entrega do ator, da atriz, é um espetáculo assim, né? de teatro físico, ele é muito físico, então eu termino realmente destruída e descabelada. O espetáculo, ele na verdade é o seguinte, ele começou como uma pesquisa em cima da criatura, do Frankenstein, do livro Frankenstein, que não se chama Frankenstein, a criatura, ela não tem nome. Começou em cima de uma investigação em cima dessa personagem. E aí eu comecei a estudar a vida da Mary Shelley, em paralelo, como todo ator faz, né? Estuda um pouco o contexto do tema e tal. E aí a vida da Mary Shelley acabou tomando conta do espetáculo. Então hoje ele é um espetáculo sobre a criatura e sobre a Mary Shelley. É uma fricção entre a vida dela e a obra. E é um recorte de mais ou menos 9 anos da vida dela, dos 16 aos 25, que é o período que ela escreve e publica o Frankenstein. E como é que é a reação do público? Olha, tem sido muito, muito interessante, assim. Primeiro, porque muita gente não leu o livro. Conhece Frankenstein, mas um pouco mais do filme, né? Do Boris Karloff, aquela ideia do monstro verde e tal. Que não é o romance. O romance é bastante diferente disso. Ele é um livro muito mais filosófico do que de terror. Ele fala sobre solidão, sobre pertencimento e tal. Então, acho que a plateia não sabe muito o que vai assistir, não está entendendo muito o que vai acontecer. E a criatura, ela interage com o público. E é um momento do espetáculo que, para mim, é o mais forte, para todo mundo também. Todo mundo que fala comigo fala que é o momento mais forte. E eu percebo que eles ficam... Eles sentem... Dó não é bem a palavra, mas eles se compadecem dessa criatura abandonada, que, para mim, é o grande tema do espetáculo, o abandono. E como é que surgiu, Bruna, a ideia de colocar esse espetáculo no palco, de trazer, né, a gente falou do que está aqui no cenário, de trazer essa história para o público? Na verdade, assim, eu queria fazer um solo e eu estava procurando um tema e eu lembrava do romance. E fiquei com o romance na cabeça durante muito tempo. O que aconteceu foi que eu comecei a investigar a criatura, comecei a investigar a Mary Shelley, a coisa começou a andar e aí aconteceu uma coisa muito interessante. Em junho do ano passado, eu fui convidada para ir para Oxford, para ter acesso aos documentos originais. Cartas, diários, eu peguei o manuscrito do Frankenstein, tudo. E nessa viagem, eu passei 10 dias na Inglaterra, a vida da Mary Shelley realmente tomou conta da pesquisa. E a partir daí o espetáculo acabou, a narrativa se construiu de forma mais definitiva, que é o que o público vê hoje. E no espetáculo você vai ver 2 narrativas paralelas, a do livro e a da vida dela, se cruzando o tempo inteiro. Essa é a ideia. Quer dizer, acho que quando você teve essa oportunidade de conhecer mais a fundo, você falou, é necessário. Tem que contar essa história. Tem. A Mary Shelley se impôs mesmo. E hoje é aniversário dela, inclusive. A gente está gravando no dia 30 de agosto. Ela faria 222 anos hoje. Então, a vida dela acabou tomando conta e é isso, impossível não contar a vida dela. E o que mais chama a tua atenção Na nessa vida história? dela? E, né, A quantidade de tragédia. Entre os 16 e os 25 anos, ela perde todo mundo. Ela perde 4 filhos, o marido, os amigos, a mãe, a irmã e a mulher do marido dela, que na verdade não é marido, é o companheiro. Muitas mortes num período muito curto, que é exatamente quando ela escreve o livro. Então, isso chamou muita atenção. Então, a gente escolheu contar a história a partir das mortes que vão acontecendo na vida dela. Tanto que tem vários mortos no cenário. Vocês não estão vendo todos, ainda bem, porque senão dá spoiler, mas tem um monte de gente morta. Não pode entregar muito. Não. Bom, a gente está falando dessa temporada que você vai realizar, essas 4 apresentações aqui no Oswald de Andrade. Isso. E qual que é a ideia? Você tem ideia de reverberar essa história para outros Então, na verdade, lugares? assim, a gente fechou uma temporada de um mês, que está acabando amanhã, a primeira temporada, e aí teve uma procura muito legal do público. A casa está cheia todas as noites, as pessoas estão interessadas, e aí surgiu a proposta de fazer mais 4 em setembro. E agora eu quero viajar com o espetáculo. A minha vontade é levar ele para o máximo de lugares possível, porque eu acho que tanto o romance quanto a vida da Mary Shelley são muito desconhecidos do público. E eu acho que merece que as pessoas saibam do que se trata essa história. Além disso, eu acho que toca num lugar que todo mundo tem,
que é esse lugar da solidão, do pertencimento, do quem eu sou, por que eu estou aqui. O livro fala sobre isso. Então, eu quero levar para o máximo de pessoas possível. Vamos reforçar o convite para os nossos espectadores. Então, tem sessão sextas, dia 13 e 20 de setembro. E também sábados, 14 e 21 de setembro. Isso. Na sexta, às 8 da noite. E nos 2 sábados, às 6 da tarde, entrada franca. Isso. Os ingressos são distribuídos com 1 hora de antecedência a cada sessão. E a Oficina Cultural Oswald de Andrade fica aqui na 3 Rios, número 363, no Bom Retiro. Tá todo mundo convidado para vir aqui assistir essa montagem. Não só apreciar o trabalho da Bruna, mas conhecer um pouco mais dessa história. Sim. Também, né, Bruna? E quem quiser saber um pouco mais do espetáculo, a gente tem um Instagram que é só do espetáculo, chama espetáculo.criatura. E a gente vai colocando tanto informações práticas de temporada, mas também um pouco da pesquisa. Então você tem acesso a imagens de Londres, imagens do manuscrito, um pouco da história. Eu vou contando um pouquinho lá. Então quem quiser segue a gente, @espetáculo.criatura. Mais uma história necessária que você tem que assistir nos palcos paulistanos. Exatamente. Bruna, obrigada, parabéns, Obrigada a você. Sucesso, viu? Obrigada. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa fileira VIP com a gente!